continuidade ao estudo da segunda Epístola Universal de Pedro. Eu gostaria, antes de falar brevemente sobre o primeiro capítulo, que a gente já viu anteriormente. O primeiro capítulo começa falando do autor, Simão Pedro. Ele é o autor, não necessariamente o escritor, porque a gente sabe que esses textos eles eram redigidos, eles eram corrigidos, então a gente tem muito um processo redacional também. Mas Simão Pedro dá o selo de garantia dele, da autoridade apostólica. E essa é uma carta universal, não é dirigida apenas a uma igreja, mas é dirigida a todo mundo cristão. E ela tem uma característica, ela vai falar basicamente contra os falsos profetas. Ele está numa situação de prisão, isso tem um paralelo conosco, porque hoje grande parte da população vive uma situação de prisão domiciliar, é um eufemismo para chamar de isolamento social, e ele já sabia que ele ia falecer. Então eu gostaria que vocês voltassem rapidamente para o primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. E versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se identifica, ele faz o chamado normal, que é graça e paz no versículo 2, que junta tanto a declaração que essa é uma carta aplicável ao povo judeu como ao povo gentil, então traduz bem um cumprimento universal. Pedro era o apóstolo dos judeus, enquanto classicamente a gente tem Paulo como apóstolo aos gentios, pela própria formação cultural de cada um. Então ele está muito preocupado, porque ele está numa situação de exclusão, de isolamento. Essa situação de isolamento e de exclusão propicia os aproveitadores, e ele tem essa preocupação com os falsos profetas, que vão tirar proveito da igreja dele. Como eu já falei para vocês, ele já sabe que ele vai falecer. O versículo 14 do capítulo 1 da segunda epístola, ele fala: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então ele sabe que ele vai falecer e ele tem uma grande preocupação com o que vai ficar a igreja sem uma atuação direta dele. E ele vai no versículo 20, versículo 21 do primeiro capítulo, abordar um aspecto extremamente importante. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou interpretação pessoal, só eu tenho a interpretação, só eu sei. É isso que ele está querendo dizer. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas de homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é uma responsabilidade grande da profecia, e ela nunca foi feita por vontade humana, mas sempre foi vontade de Deus, guiada pelo Espírito Santo, colaborando a atuação humana. Então a gente fala sempre que um texto ele é escrito a quatro mãos, os textos da Bíblia. Essa mesma epístola, quem é o autor é Pedro, mas existe um processo todo redacional de estilo que muitas vezes a gente não percebe no português, porque todos os textos em português foram submetidos a um processo redacional para o português, então a gente acha que é tudo a mesma coisa. Os livros são muito diferentes um do outro. Até a primeira epístola de Pedro e a segunda tem diferenças redacionais, não do autor, mas de quem passou a ser o escritor. Hoje a gente chama muito de escritor fantasma. Olha, o fulano escreveu o livro, mas quem realmente redacionou foi um jornalista. Então não é difícil a gente entender essa situação. E, de novo, toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo fala isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17,
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a gente sabe que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ninguém admite qualquer contestação sobre essa carta ser muito importante para a vida da igreja. De novo, o tema dela é falsos profetas. Ele vai abordar dois aspectos centrais para evitar as armadilhas que o falso profeta traz ou leva. Primeiro, ele fala da maturidade cristã. Ele começa no versículo 5 do capítulo 1, só estou ainda, vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. A gente tem que ficar cuidadoso, esperto, olhar tudo, se basear nas Escrituras. Acrescentai a vossa fé, como dependência de Deus, a virtude, ciência, conhecimento, versículo 5, capítulo 1 de 2 Pedro, e a ciência, a temperança. O verdadeiro cristão tem que ser temperante. Temperança, paciência, paciência, piedade. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, o verdadeiro amor que provém de Deus. Então, nesse sentido, a maturidade cristã é essencial para evitar o grande problema dos aproveitadores de plantão no momento de crise. Porque no momento de crise a gente sempre vai ter gente que quer tirar vantagem, fora e dentro da igreja. E o outro aspecto que ele bate e vai falar muito sério é que contra os falsos profetas a gente tem a expectativa da segunda vinda de Jesus. No primeiro epístola ele fala muito que Jesus veio. Agora ele está falando muito que Jesus vai vir. A expectativa da segunda vinda de Jesus, a expectativa que Jesus vem e leva a sua igreja para a eternidade. Muito bem. Pedro não faz uma distinção entre graus de profeta falso ou não caracteriza tanto assim os falsos profetas. Ele coloca o falso profeta como aquele que não é de Deus e que toma interpretações particulares da Escritura, que leva o escândalo para as pessoas que não são da igreja. E tem uma outra característica que ele vai falar no capítulo 2, que ele leva as pessoas ao desvio doutrinário, levam as pessoas a se distanciar de Deus. E até fala que a situação ética e moral dessas pessoas fica pior do que estava antes. Mas outros escritores, outros autores do Novo Testamento, a gente só vai ficar no Novo Testamento, no Antigo Testamento também tem esse alerta, chamam muito a atenção sobre falsos profetas e dão algumas características um pouco mais específicas. Como o tema da segunda epístola é falsos profetas, eu gostaria que vocês abrissem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos para o versículo 15. No versículo 15, o evangelista Mateus está transcrevendo uma palavra direta de Jesus. Essa palavra direta de Jesus vai falar sobre falsos profetas. Ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus está falando para a gente tomar muito cuidado com os falsos profetas. E ele dá uma característica: eles são lobos devoradores. Jesus usava muito figuras, muitas metáforas, muitas parábolas para ilustrar a mensagem dele, para que tornasse mais claro para a gente. E ele chama esses falsos profetas de lobos. O que o lobo faz? Ele quer se saciar com carne de ovelha. Ovelhas são os cristãos, que muitas vezes nós somos ingênuos, inocentes, nós aceitamos qualquer palavra que se apresente. Olha, quem está falando é cristão, quem está falando em nome de Deus.
E tomar muito cuidado, porque eles são falsos profetas, que a única preocupação que ele tem é de devorar o rebanho. E ele chama atenção, portanto, no versículo 20, Mateus 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Frutos é a ideia de ação, vida. Então Jesus chama atenção para os falsos profetas que têm uma adjetivação de lobo, que a gente reconhece eles pelas suas ações, pela sua vida, pela sua existência, como que ele age, como que é por trás do púlpito, como é por trás da câmera da televisão, quem ele é realmente. E ele chama muita atenção, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, reconhecendo Jesus que é o Senhor, que é Deus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O cristianismo autêntico exige uma consistência entre o que a pessoa fala, o que ela faz e o que ela segue como critério ético e moral. O verdadeiro cristão sabe que ele está sujeito ao pecado e que ele peca, só que ele não vive no pecado. E principalmente aquele que tem uma função de liderança tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele tem que dar um testemunho maior até do que os outros. Isso está firmado nas Escrituras, que o líder realmente ele é uma vidraça e tem que brilhar para os demais. Então quem quer ser líder, quem quer ser pastor, saiba que tem que ter na sua parte ministerial uma consistência entre ação e fala. Não adianta somente falar. No versículo 22 de Mateus 7, ele diz, muitos me dirão naquele dia. Que dia? Dia do juízo, dia que você vai apresentar suas obras perante Deus. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Essa é uma pergunta retórica por quem faz. É para ser dito, obviamente, sim. Em teu nome não expulsamos demônios? A resposta seria sim. Em seu nome não fizemos muitas maravilhas? A resposta seria sim. E Jesus diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Vocês podem falar no meu nome, mas vocês não são meus. É isso que ele quer dizer. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou o mal, praticais algo que não vem da parte de Deus. Então, Jesus fala que tem que ter uma consistência entre a prática cristã e a fala cristã. O tema do falso profeta é tão importante, mas tão importante, que ele vai ser retomado no último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia, escrito por João, no capítulo 2, no versículo 14, vamos lá comigo, ele vai falar, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Essa situação da doutrina de Balaão, o ensino de Balaão, vai ser retomado no segundo capítulo de Pedro, da segunda epístola. Tal a importância que tem isso, tal a importância que existe nesse testemunho bíblico de um falso profeta. O ensino que Balaão deu. A gente vai voltar especificamente quando for falar de Pedro. O que me interessa mais agora aqui é o versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Era um grupo dirigido e guiado por falsos profetas, o que eu odeio. Existe uma grande discussão do que é o nicolaísmo, o nicolaíta. Provavelmente eram falsos profetas que falavam que agradava ao povo, que falava de uma doutrina diferente, não repreendia o povo no que poderia causar um choque, diminuir a freguesia da sua mensagem, e falava uma mensagem voltada para o que interessava as pessoas. Então a gente pode associar isso ao humanismo, que está entrando muito nas igrejas agora. Existem muitos pregadores, preletores que amaciam todo o seu grupo, amaciam todos que estão lá. Não pode falar de divórcio. Cuidado, Deus ama o divorciado, mas Ele não quer o divórcio. Deus restaura o divorciado. A igreja tem que estar de
portas abertas para acolher o divorciado, principalmente numa situação como a gente vive. Mas não quer dizer com isso que vai endossar o divórcio como uma prática correta aos olhos de Deus. E a gente também vê muitas igrejas que hoje em dia não falam nada que o homossexualismo é uma abominação. Da mesma maneira, a igreja tem um processo de restauração da abominação praticada pelo homossexual. Deus ama o sexual desde que se arrependa, mas ele pratica um ato abominável aos olhos de Deus. O nicolaíta, ele vai falar tudo que agrada ao seu público, porque ele não quer perder ovelha, não quer perder rebanho, independente da ética e da moral. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque isso acaba passando por uma série de coisas que vão sendo negligenciadas no cristianismo. Então, João e Mateus falam também de falsos profetas e ele caracteriza um pouco mais. O que a gente vê em Pedro é que ele está chamando a atenção num momento de crise, no momento em que a liderança fica um pouco mais distante do ponto de vista de espaço, a gente acaba tendo aproveitadores de plantão, que são falsos profetas. Eu gostaria que vocês entrassem agora comigo, diretamente no segundo capítulo da segunda epístola de Pedro, vamos para o versículo 1, e também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, mestres que ensinam. Eu tenho uma nova descoberta nas Escrituras. Eu descobri algo que nunca em 2000 anos foi visto. Agora eu tenho um novo evangelho. Também houve entre vós, ou entre o povo, falsos profetas. Passado, a história da igreja, a história de Israel, está cheio de falsos profetas que se apresentam como sendo de Deus e não são. Eles têm interesse pessoal, têm interesse financeiro, têm interesse de poder, querem montar grandes grupos, grandes igrejas, grandes empresas e conseguem. Também haverá falsos mestres dentro da igreja. Existiu no passado, vai existir no futuro. E o que eles fazem? Versículo 1, capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. Introduzirão encobertamente, disfarçadamente, dissuadamente, com astúcia, tanto faz, heresias, ensinos que levam à perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pode parecer estranho que existam ensinos que negam que Jesus os resgatou. Mas a gente vê isso até hoje. Hoje a gente tem uma famosa doutrina que circula dentro do meio batista, até disfarçada, que é a doutrina do processo. E essa doutrina fala que Jesus, Deus, ele transfere para o homem a decisão, a responsabilidade, e que agora Deus não é mais soberano. Opa, tá por aí. Tem muitas igrejas que estão adotando isso. Tem muitos pregadores que estão adotando isso, alguns nem sabem. E outros introduzem o humanismo. Humanismo dentro da igreja. O mais importante é a sua ação. O importante é mais a sua ação social. Você precisa ter uma atuação, é lógico que precisa, social. Mas você não pode colocar isso na frente da graça. Não pode colocar isso na frente da ação do Espírito Santo. E agora ele começa a falar de cara, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ele vai falar de um aspecto, ele vai dar exemplos de falsos profetas e vai dar exemplo de juízo, uma coisa importante. Versículo 2, muitos seguirão as suas dissoluções, muitos, não são poucos, isso a gente vê no dia a dia. Seguirão o quê? A mensagem que eles levam de divisão, porque não é uma mensagem de união, não é uma mensagem de união dentro das divergências ou diversas facetas que o cristianismo pode ter, mas eles propõem divergência, propõem discussão, propõem uma confusão entre os diversos pensamentos e afirmam que só eles têm a verdade, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso a gente vê.
A gente vê que hoje em dia esse chamado de evangélico, primeiro que ninguém sabe realmente o que é evangélico, que é o movimento da década de 60, americano, de avivamento, não tem nada a ver com o que se fala hoje em dia. O pessoal tem vergonha. Você vai ver na empresa, o que trabalha menos, se apresenta com o evangélico. Aqui ensinos feitos por falsos profetas que levam uma blasfêmia, que levam a pessoas darem risada do que está sendo feito. Ah, mas isso existe hoje em dia? Mas é lógico que existe. A gente tem, por exemplo, as famosas marchas por aí que querem dar volta territoriais. Por quê? Ah, mas olha, porque Jericó, como foi dado 7 voltas e ela caiu perante o Senhor, se a gente der voltas na cidade, vai acontecer isso. O pessoal parou de fazer isso, agora faz marchinha para Jesus, não é isso? Isso é um ensino falso. E aí quando você vai conversar com alguém que não é cristão, ele vai falar assim, mas aquilo é um carnaval evangélico? Não deixa de ser. Daqui a pouco vocês vão começar a ver gente aí orando, ajoelhando nas ruas, pedindo para a epidemia sumir, dirigidos por líderes, tá? Cuidado! Jesus deixou bem claro que a gente não pode ser hipócrita nas nossas orações e no nosso comportamento. Quando a gente for orar, a gente deve orar em grupo, a gente deve orar fora do ambiente que chame atenção para nós, porque esse é um diálogo, a oração do homem para com Deus é uma intimidade, e nesse sentido, daqui a pouco vocês podem estar certo. Vai ter algum líder com essa ideia brilhante de mostrar que o povo de Deus está orando pela restauração do coronavírus. Vai ter, tá? E isso blasfema o caminho da verdade. Então hoje, muitos provavelmente preferem não falar a palavra evangélico, não fala a palavra crente, procuram falar porque eu sou protestante, porque eu sou cristão, porque eu não tenho nada a ver com esse pessoal desse grupo, porque esse pessoal difama o caminho da verdade. O versículo 3 ele fala, e por avareza farão de vós negócio. Eles querem dinheiro. Não pense que esse pessoal como falso profeta está lá muito preocupado com dinheiro, porque eles ganham bastante e eles estão interessados em lucro. É isso que eles falam. Com palavras fingidas, não são palavras autênticas, porque eles são nicolaítas também. Pedro não faz essa distinção. Mas o nicolaíta, ele finge algumas coisas, ele não repreende o povo, porque se ele repreender, ele fica com medo de perder ovelha, de perder a entrada no caixa. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Ele está dizendo que já existe uma sentença feita antes. E a sua perdição não dorme. Ele está falando sobre juízo. E aí ele vai falar sobre exemplos de juízo. Essa é a temática que a gente vai ver aqui. Ele vai falar no versículo 4, juízo sobre anjos do passado. Ele vai falar no versículo 5, juízo sobre o mundo antes de Noé. E vai falar no versículo 6, juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então no versículo 4, ele fala assim, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, pecar no sentido de agir, pensar, nesse caso particular é ação, contra toda a vontade ética e moral de Deus. Esses anjos pecaram, mas havendo-os lançados no local dos mortos, aí a palavra é Sheol, algumas traduções vai estar escrito inferno, não tem sentido quando você traduz por inferno, porque o inferno nem existe ainda, ele vai existir, como você pode ter lançado no passado se ele não existe. Mas a palavra original aí é Sheol, local dos mortos. Os entregou às cadeias da escuridão, a ideia de local dos mortos, ficando reservados para juízo. Esse texto é um texto polêmico. Por quê? Porque ele fala que ele deixou os anjos no local dos mortos. Então esse tema é muito discutido, essa passagem. Eu vou dar para vocês uma explicação que seria mais convincente do ponto de vista sistemático da Escritura, juntando com outros textos. Como é um texto polêmico, isso fica como algo para você aceitar ou não. Você não vai perder a salvação por discordar dessa análise que eu vou fazer para vocês. E aliás, salvação não se perde. A pessoa tem a salvação garantida por Jesus até
quando nós apresentarmos face a face com ele. Vamos para Judas. Quantos capítulos tem Judas? Só tem um, então é facinho. Judas, capítulo 1, que é o capítulo único, no versículo 6. No versículo 6, Judas aborda o mesmo assunto que a gente viu aqui, dá algumas dicas para a gente. E aos anjos que não guardaram seu principado, algumas versões vão falar de seu estado natural, é mais essa ideia, mas deixaram a sua própria habitação, a ideia de deixaram o seu próprio físico, a sua própria espiritualidade, a sua própria natureza existencial, seu estado físico, reservou na escuridão, mesma coisa, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ele dá esse texto também. O versículo 7 vai falar de Sodoma e Gomorra, a gente não vai abordar ele por problema de tempo. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Então a gente precisa pegar algumas coisas de outros textos. Pedro fala sobre isso na primeira epístola, vamos voltar um pouquinho lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, no versículo, lá no finalzinho, no versículo 18, fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aqui ele está falando da obra resgatadora de Jesus para a salvação. E ele fala no versículo 19, no qual também foi e pregou-os aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ok, o que esse versículo acrescenta para a gente? Ele acrescenta que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto também é polêmico, mas o que ele teria ido pregar? A gente sabe que não existe opção fora do período de vida. Então, a pessoa só pode se salvar em vida. Ela não pode se salvar depois morto. Isso não existe. O purgatório não é um ensino bíblico. O purgatório, ele não tem na Escritura. Isso é uma maneira de falar que aqueles que não fizeram uma decisão em vida, que não tiveram boas obras, eles podem ser resgatados depois, ficando um tempo, pagam um pedágio no purgatório e vão. Mas não existe essa mensagem de salvação fora do período em vida nas Escrituras. Então Jesus teria ido pregar aos espíritos em prisão, não o evangelho da salvação, mas o evangelho de confirmação, a mensagem de confirmação, melhor do que usar a palavra evangelho, dizendo: eu fiz a obra de resgate na cruz. Vocês entraram no barco errado. Eu estou aqui falando para vocês que eu estou pregando que eu morri e vou ressuscitar. Seria essa a ideia da pregação aos espíritos em prisão, que Pedro fala, e dá muita confusão. E já foi criado até ensino falso sobre isso, tá? Mas ele aborda um tempo, noutro tempo foram rebeldes, e ele joga essa mensagem, essa passagem para os dias de Noé. Os dias de Noé, ele está separado depois no versículo 5 da segunda epístola, do segundo capítulo. O que se discute, o que teria levado esses anjos a ficarem em prisão? O que teria levado esses anjos como seres espirituais que abandonaram o seu estado natural, o seu corpo, para serem condenados, separados de qualquer convívio? Então, uma discussão que se tem, como para justificar isso do ponto de vista da teologia sistemática, você vai encontrar uma interpretação de Gênesis capítulo 6, no versículo 5, fala: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má constantemente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis capítulo 6, eu li os versículos 5 e 6. Versículo 5 ele fala da maldade do homem. Ele fala que o homem cometeu uma maldade e ia ser condenado pelo juízo de Deus. Isso que também está sendo falado em Judas. Isso que também está sendo falado em Pedro. Agora, no versículo 4, a gente tem uma passagem que também dá confusão. Naqueles dias gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, significa tiveram relação sexual, com os filhos dos homens. E dela geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A grande discussão que tem, o que são os filhos de Deus. Então existe uma discussão que esses filhos de Deus seriam os crentes da época que tiveram relação sexual com as mulheres que não eram cristãs ou não eram seguidores da expectativa messiânica, mas a outra interpretação que se dá vai de acordo com o que está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá comigo. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que ele está chamando aqui a atenção? Está chamando uma situação em que os filhos de Deus, e aqui são anjos, se apresentam perante Deus. E essa palavra, filhos de Deus, ela é muito pouco empregada, aparece somente 2 vezes, e ela aparece na passagem que eu falei para vocês de Gênesis 6:4 e de Jó 1:6. Então, uma das explicações possíveis é que os anjos, que são seres espirituais, que não podem ter relações sexuais, teriam abandonado o seu estado natural e teriam tido relações sexuais com mulheres humanas. E isso a Deus é proibido. Então eles teriam sido punidos com prisão. Isso é uma interpretação. Isso é doutrina básica? Não é. Isso é um ensino básico? Não é. Então isso é uma explicação dentro da teologia sistemática para juntar todos os textos e dar um sentido pela racionalidade humana. Então, cuidado, porque tem algumas coisas que são doutrinas básicas e essenciais a todo cristão. Você avalia se o cristão é verdadeiramente cristão ou não, se ele acredita naquilo. Isso onde você encontra doutrina básica e essencial, o autor de Hebreus coloca isso no seu livro, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, ele diz qual é a doutrina essencial do cristão. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Quais são os rudimentos dos ensinos de Cristo? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, o verdadeiro cristão tem que se arrepender de obras mortas feitas por conta própria. Ele é contra o humanismo. Ele é contra que o homem pode atingir Deus pela sua bondade. Isso, o verdadeiro cristão não segue. O verdadeiro cristão tem que ter fé em Deus, Hebreus 6:1, dependência total e restrita de Deus, isso é a essência do cristianismo como ensino. Da doutrina dos batismos, aqui o autor de Hebreus usa a palavra plural, porque existem 2 batismos, existe o batismo do Espírito Santo no processo de conversão, existe o batismo das águas no processo de testemunho. Da ressurreição dos mortos, o verdadeiro cristão acredita na ressurreição, tem a esperança da ressurreição para a glória, para viver eternamente com Deus, e do juízo eterno. Existem, infelizmente, alguns movimentos heréticos que não acreditam num ponto ou no outro. Não acreditam no juízo eterno, não acreditam na dependência total de Deus e, cuidado, porque o autor de Hebreus está chamando muita atenção. Isso é rudimento, isso é coisa básica. Juízo sobre os anjos, versículo 4, vamos voltar lá, 2 Pedro, capítulo 2, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Ele não perdoou. Ele vai abordar exemplos, ele está abordando exemplos do juízo de Deus em situações muito particulares.
ele fala que lançou os anjos no local dos mortos, no Sheol, que não é local deles, mas estão lá por terem desobedecido a Deus. E no versículo 5 ele vai falar sobre o mundo antes de Noé submetido a juízo. Ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A narrativa sobre o dilúvio, sobre a situação de Noé, vocês vão encontrar em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5, capítulos 12 e 13 de Gênesis, capítulo 7 de Gênesis, no versículo 21 a 23, depois vocês podem procurar. Mas o que ele está querendo aqui é testemunho. Testemunho que existiu juízo sobre anjos, que existiu juízo sobre o mundo como coletividade humana. E no versículo abaixo, versículo 6, ele vai falar, e no versículo 7 e 8 também, vai falar sobre destruição de cidades inteiras como juízo. Ele vai falar como exemplo de juízo sobre Sodoma e Gomorra, que a gente tem em Gênesis 7, 24 e 25. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, que vivessem em situação de abominação. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele não aguentava mais, ele não participava. Ele fez escolha errada? Fez. Ele quis ir para lá porque era o melhor local que tinha na época, em termos de prosperidade, de riqueza. Ele faz a escolha. Mas quando ele chega lá, ele não se sente bem, ele se mantém lá. Porque este justo, versículo 8, habitando entre eles, afligia, se sentia mal, isso é afligir. Todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas, porque ele vivia no meio. Ele fez uma escolha. Quando Abraão propõe para ele por onde você quer ir, ele vai para o melhor lugar. Nem sempre o melhor lugar é a melhor escolha. Nem sempre o melhor emprego é a melhor escolha. A gente pode muitas vezes manter a fé, mesmo num local muito ruim, mas a gente vai sofrer com isso. Isso é o que acontecia com o justo Ló. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Isso que ele está falando. Que Ló estava lá e não caiu, mas ele pagou o preço. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Isso também é uma palavra de conforto, porque alguns vivem em situação de trabalho, profissional, de educação, que são terríveis. E alguns até em termos de família, porque são submetidos a um ambiente de família muito complicado. Cristãos que vivem com famílias que estão envolvidas no baixo espiritismo, mas assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. É uma palavra de conforto. Versículo 10, 2 Pedro, capítulo 2. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Ele está falando aqui de pessoas que vivem praticando injustiça. Ele está dando exemplos, ele está caracterizando a atitude de pessoas que são injustas. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza feitas para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Versículo 12. Homens que agem como animais irracionais, que falam mal de tudo, que seguem a sua própria natureza. Isso é aplicável aos falsos profetas. Eles só são feitos para ser presos e mortos. Olha só o que ele está falando. Blasfemando do que não entendem, falam mal o tempo inteiro, acham que sabem de tudo e perecem na própria corrupção. Eles são pegos na própria corrupção. A gente vê diversos falsos profetas que chega um momento, eles caem por problemas relacionados a dinheiro. Recebendo galardão. Galardão é uma palavra que deveria ser muito facilmente traduzida por prêmio, bônus, recompensa. Aí é fácil entender. Recebendo o prêmio da sua própria injustiça ou da injustiça, pois
pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Bonita frase, né? Significa nada mais, nada menos que eles gostam essencialmente, a vida deles é para tirar proveito das coisas boas da vida. Existem coisas boas na vida? É óbvio que tem. Quem não gosta do bom restaurante? Daqui a pouco alguém vai perguntar o que é restaurante, né? Depois de um mês de todos fechados. Mas literalmente todo mundo gosta de um bom restaurante, todo mundo gosta de um bom parque. O que é parque também? Ninguém só vivem para isso. E ele continua dizendo, Pedro diz que eles são nódoas. Nódoas são eles e máculas, eles não são ninguém. Para eles, Deus para eles não é nada. Deleitando-se em seus enganos, eles gostam de enganar a eles mesmos. Quando se banqueteiam convosco, opa, peraí, eles convivem com a gente? Convivem. Os falsos profetas, os devoradores, os que só querem tirar proveito pessoal. Infelizmente, existem muitos que se apresentam como obreiros de Deus e a única coisa que eles querem é emprego, a única coisa que eles querem é tirar proveito e vantagem financeira, e a gente tem que ficar muito esperto sobre isso, é isso que ele está trabalhando, tá? E que Jesus falou. E o versículo 14, ele continua, tendo os olhos cheios de adultério, isso para os que praticam injustiça, e ele está transpondo para os falsos profetas. Adultério físico e moral. A gente ouve frequentemente falar de um falso profeta que se envolveu em adultério físico. E adultério espiritual é aquele que introduz ensinos dentro da igreja que são errados. Ensinos humanistas, ensinos de que não tem nada a ver com o cristianismo e contaminam, tá? Nesse sentido, eles não cessam de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, lucro, dinheiro. E ele termina chamando esses falsos profetas de filhos da maldição. Filho no sentido hebraico é que vai herdar. Então eles vão herdar juízo. Por isso que ele chama filhos da maldição. E ele continua dando um exemplo da atitude do falso profeta no versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, o caminho correto, o caminho estreito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. A gente não vai aprofundar aqui. Balaão era um profeta de Deus, chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Ele é repreendido por uma mula, ele vai lá e não amaldiçoa, mas ele faz outra coisa. Ele ensina como o povo de Deus pode cair. E ele ensina que os reis da região podem levar à queda os jovens e adolescentes, trazendo imoralidade sexual para dentro do arraial, para dentro do que seria a igreja no sentido físico da época. E ele é morto depois por causa disso. Os quais, deixando o caminho direito, versículo 15, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele queria dinheiro, ele ganhou para fazer isso. Então existem muitos falsos profetas que ganham dinheiro, que querem dinheiro. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Imediato. Chega lá, ele não faz uma falsa profecia, mas depois ele ensina como que o povo de Deus pode cair pela imoralidade. Estes são fontes sem água. Alguém já viu fonte sem água? Isso é o falso profeta. Ele não sacia a sede. Alguém que vai se saciar num falso profeta, depois de um tempo está procurando outra fonte, porque aquela fonte não sustenta. Nuvens levadas pela força do vento, outra figura de linguagem. A nuvem só serve para uma coisa, chuva. Para o agricultor, uma nuvem sem chuva não serve para nada. É isso que ele está falando. Para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Juízo. Ele está garantindo que o falso profeta, a única coisa que ele vai ter na vida é juízo. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, porque eles falam com uma vontade, como se fosse uma verdade, porque o Senhor Deus me falou isso. Eu canso de escutar isso, tá? Sem temor, sem tremor, sem falta de responsabilidade, por isso eles veem juízo. Falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, enganam, buscando
as próprias anseios das pessoas. Eles projetam o que as pessoas querem ouvir. E com dissoluções, desavenças, procurar separar as coisas, separar um do outro, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. O que ele quer dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele vai colocar uma situação, falso profeta, que vai afastar cada vez mais as pessoas, cada vez mais vai isolar, cada vez vai colocar mais uma situação em que o evangelho em si não pode ser mais pregado, porque leva a uma separação que é feita somente para seguir ele como líder. Versículo 19, prometeis liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles prometem uma liberdade, venham para cá que você vai ser liberto, você vai conseguir comprar seu carro, você vai conseguir comprar seu apartamento, você vai ter sua liberdade financeira. Não vai ter liberdade financeira, porque vai ser escravo dos próprios pregadores que são falsos profetas. É isso que ele está falando. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Para nós não tem sentido isso, mas o que ele quer dizer é o seguinte: um povo que dominava outro se tornava escravo. Para ele tem sentido. O povo judeu tinha sido submetido à escravidão do povo romano. O romano derrotou Israel e eles se tornaram escravos do Império Romano. Então, quando alguém é convencido, cativado por um falso profeta que tem a mensagem de seguir o dinheiro em primeiro lugar, dinheiro é importante? É, mas não em primeiro lugar. Cuidado com isso. Deus não quer ninguém passando fome, ninguém passando dificuldades, isso é outro tema, mas também não quer que você busque em primeiro lugar as riquezas. Isso é uma mensagem, um ensino falso. Versículo 20. Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, porque o mundo vende esse prato, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecimento no sentido de apresentação, eles foram apresentados ao Senhor Jesus Cristo como único Salvador, o único Senhor, forem outra vez envolvidos nelas. Qual? Nas corrupções do mundo. E vencidos. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Essas pessoas foram apresentadas a mensagem do Evangelho. Quando elas começaram a escutar, tem uma mensagem distorcida. E tem uma série de outras coisas que não vêm de Deus, que vêm do mundo. E Pedro está chamando a atenção que a situação dessas pessoas é pior do que antes. Essa é a gravidade. Versículo 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. Isso não é um provérbio bíblico, é um provérbio popular. Ele está falando que isso é uma coisa que se vê no dia a dia, e as pessoas que foram desviadas pelo ensino do falso profeta vão se comportar como essas duas figuras que ele vai falar. A primeira figura que ele fala, o cão voltou ao seu próprio vômito. Ele está falando que a palavra do homem não leva à salvação. Se ele começar a comer a própria palavra, se ele começar a engolir o que ele mesmo fala, ele está se comportando como um cão. Olha só, complicado, hein? E o cão era considerado um animal imundo. E a porca lavada ao esponjadouro de lama, ao lamaçal. Ele está dizendo que quando você pega um porco, você começa a pôr ele no caminho da ética e moral cristã, ele pega e abandona tudo. Porque ele é convencido que o mundo estava certo e que a escritura estava errada. A ética e a moral do mundo é melhor do que a ética e a moral de Deus. E aí essa pessoa fica como um porco que começou a se lavar ou foi lavado, e a primeira coisa que ela faz é pular no lamaçal de novo e se sujar. Aqui não está falando de salvação. Essas pessoas não foram salvas. Essas pessoas não cresceram no Evangelho. Depois a gente vai falar oportunamente sobre a certeza da salvação, porque eu sei que tem pessoas que vão ficar confusas sobre isso. Tanto que ele fala que para a prevenção do engano que os falsos profetas induzem,
é importante a maturidade espiritual, que a gente viu no capítulo 1, do versículo 5, 6 e 7, fala sobre maturidade. Então eu queria terminar aqui. Boa semana para vocês. Novamente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Orem para que esse período de exclusão social, que nada mais é do que uma prisão domiciliar, seja abreviado, que estejamos ligados, espertos, preparados para os falsos profetas, para os falsos líderes que são aproveitadores de plantão. E que a Igreja de Deus seja preservada nesses momentos difíceis. Em nome de Jesus. Amém.